Bom, boa noite. Aqui é o professor Eusébio. A gente está aqui para tentar uma outra forma da gente manter o contato de sala de aula, né? Para que, como a gente não tem o hábito do registro escrito, também não se precisa, os meninos registram tudo na mente, o que já facilita e garante que eles não vão perder. O papel pode se perder, pode não voltar a revisitar o que você escreveu, e estando na sua cabeça você está sempre revisitando. Mas uma forma da gente dar um acompanhamento, tratando que filosofia, ela, apesar que, como nós trabalhamos no CIMAN, ela tem um respeito, tem um reconhecimento dos pais, ela precisa ter um viés diferente no sentido de dar uma tranquilidade, em sentido familiar, em sentido até mesmo dos valores que os alunos têm e já trazem de casa. Nosso objetivo em nenhum momento é mexer com esses valores. Pelo contrário, se for para mexer é para fortalecer e não para modificar ou desgastar esses valores. Então essa semana a gente fez o nosso primeiro jogo, né, avaliativo do que nós estudamos, do que nós estamos estudando até aqui. E aí eu vou responder para vocês as 4 questões, né, que nós discutimos em sala, os meninos na verdade discutiram. Eu apresentei a primeira aula, onde a gente coloca a problemática, e na segunda aula eles colocam o aprofundamento a partir do olhar que eles tiveram sobre o que nós conversamos. Bom, então nós fizemos o jogo, eles jogaram o Fórmula 1, né, que é uma forma também de você estar integrando e trabalhando um lado importante dos meninos, que é a questão que nós chamamos do espírito agônico, que segundo os gregos é o espírito guerreiro, mas é um espírito guerreiro, um espírito agônico, no sentido grego, onde você se enfrenta, onde você enfrenta o outro, mas você jamais se desrespeita ou desrespeita o outro. Então eu preciso de fortalecer enquanto indivíduo, enquanto sujeito, mas também sabendo que este fortalecimento não tem nada a ver com você enfraquecer o outro diante do grupo ou diante de qualquer situação que seja. Então, baseado nessa perspectiva, nesses princípios, nós discutimos 4 questões, que eu vou ler aqui e vou fazer uma breve explanação do que nós conversamos em sala de aula, para que vocês também possam saber o que nós estamos trabalhando lá. Vocês pais, no caso, vocês alunos, se quiserem aprofundar um pouco mais o que vocês pensaram a respeito da aula, já que como é só uma aula por semana, 50 minutos, é óbvio que a gente não tem tempo de ouvir todos. Então, mas com certeza todos pensam a respeito do que nós estamos trabalhando na sala de aula. E nós tínhamos a primeira pergunta, levando em conta que o tema gerador do jogo foi a aula a respeito das relações familiares, a coxa de retalhos, o problema e a importância, ao mesmo tempo, o perigo de estar em grupo e a questão dos retalhos podres, ou seja, as amizades problemáticas. Então, foi nesse sentido que nós começamos a trabalhar. E aí nós vamos, então, para a primeira questão que eles tiveram que discutir. A primeira questão falava o seguinte: durante a aula, para explicar o que é identidade pessoal, o professor de filosofia fez um paralelo entre nossa identidade pessoal e uma coxa de retalhos. Então, fica uma questão. Uma coxa de retalhos, por mais que seja grande, um dia se conclui. A nossa identidade pessoal um dia se concluirá também? Ou sempre estará sendo ampliada e modificada? Bom, essa questão ela permite que a gente entenda que por mais que uma coxa de retalhos sirva para comparar sobre a nossa identidade pessoal, que ela é fruto de quem está à nossa volta, nós somos um pedacinho de cada um que nos conhece, com quem a gente se relaciona, os pais, os tios, os primos, os professores, os treinadores, os artistas, todas essas pessoas vão formando isso que nós somos. Então nós somos como se fossem retalhos de várias pessoas. Mas como nós vimos na sala de aula, uma coisa de retalho, por mais que ela dê trabalho, por mais que ela seja extensa, grande, ela termina. No caso da identidade pessoal, os meninos concluíram isso na sala de aula, que devido nós sermos, diferente da coxa que está morta e é um objeto inanimado, nós estamos vivos, e por estarmos vivos, nós estamos sempre em relação com outros, e estar em relação com os outros está modificando quem nós somos, está modificando a nossa identidade, está modificando nossos valores, está ampliando, e até certa maneira está questionando quem somos. Então eles concluíram que só terminaria se nós não fôssemos seres vivos, animados. Então, por estarmos em movimento, por estarmos em ação no mundo, a nossa identidade pessoal, ela nunca será concluída, ela nunca estará pronta, ela sempre estará por se concluir. Ou seja, enquanto estamos vivos, podemos modificar quem somos, o que acreditamos, o que pensamos, desde que a gente tenha liberdade de fazer essa escolha. A gente só não pode mudar quem somos, o que queremos, o que acreditamos, forçado ou induzido por quem quer que seja, a não ser que seja uma escolha do sujeito. Conclusão dos garotos, entende? Então, ficou fácil essa primeira questão.
Eles perceberam que enquanto estamos vivos, então estamos em relação, como temos em relação com o mundo, podemos nos modificar constantemente. Depois nós fomos para a segunda questão. Aponte 3 lições de vida importantes que tiramos ao conhecer a história da aluna Dágida. Bom, essa história foi a história da aula anterior ao jogo, onde eu relatei as escolhas que uma aluna minha fez há quase 20 anos atrás e que teve consequências bastante severas. Tudo isso para fortalecer e levar eles a compreender melhor ainda frase que os pais costumam repetir para eles. Que frase é essa? A frase de cuidado com suas amizades, escolha bem com quem você anda. Parece que quando você fala isso solto, não toca muito. Mas quando eles conhecem uma história de alguém que não ouviu o conselho que foi dado baseado nessa frase, é óbvio que as consequências foram severas e podem ser severas independentemente da cultura que a gente esteja inserido. Como eu falei com eles, a aluna Dágida era de origem muçulmana, os pais tinham valores muito diferentes do nosso, mas eu chegaram para eles, independente dos valores que você tem, que você foi criado, se você escolher errado suas amizades, independente da cultura que você esteja, você vai pagar as consequências das suas escolhas. E pode ser consequências muito piores do que a Dágida pagou. Então, eles perceberam que, independente das 3 que eles deram, uma que todo mundo chegou, a conclusão foi que você tem que ter muito cuidado com as pessoas com quem você se relaciona e com quem você confia. Pois as pessoas podem estar, na realidade, tentando te manipular, tentando te induzir a fazer coisas que vai contra a sua personalidade, que vai contra os seus valores e, de certa maneira, vai desestruturar toda a sua coxa de retalho, a sua identidade. Então, eu acho que esse foi um ponto fundamental que eles concluíram, que era o que eu queria que eles chegassem a essa conclusão. E eles chegaram, acho que esse ponto aí ficou bem claro. Aí nós vamos para uma terceira pergunta. A aluna Dágida teve vários problemas em sua vida, oriundo das amizades erradas que ela fez em sua antiga escola. Os pais dela dedicaram muito tempo, amor e dinheiro na construção de sua identidade pessoal. Assim sendo, qual sua opinião sobre os castigos sofridos pela aluna Dágida? Foram justos ou injustos? Esse foi o momento mais polêmico da aula, porque é complicado, os meninos ficavam bastante, digamos, intensos nessa questão, porque mexe com nossos valores também. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a Dágida foi errada, a gente também sabe que os pais agiram de forma extrema. Então, o parâmetro que a gente usa para julgar, é lógico, é muito próprio do que nós somos, onde nós estamos. Então, sobre o nosso olhar é difícil até você pensar que alguém possa chegar ao nível de punibilidade que essa menina sofreu, né? Então, assim, você julgar se isso foi justo ou injusto, é você colocar os meninos numa posição que eles precisam entender que justiça não é uma palavra tão simples. Como injustiça também não é uma palavra tão simples. É uma coisa muito mais complexa para você chegar a essa conclusão. Mas uma coisa que eles chegaram e que me deixou bastante tranquilo é que eles perceberam que a Dágida sabia o que ela podia e o que ela não podia fazer. Então, como ela já tinha 15 anos, ela tinha consciência das suas ações. Então, uma parte concluiu, olha, até onde o castigo foi sobre ela, no caso, mesmo sendo extremo sobre o lado da nossa cultura, dos nossos valores, foi justo. Aonde foi o injusto na visão do que os meninos levantaram? Aonde puniu o filho. Quando ela perde, quando ela dá a luz e o filho dela é colocado para adoção, ali foi injusto na visão dos meninos. E olha que os meninos são crianças, mas eles chegaram a essa conclusão e eu fiquei feliz. Porque eu queria que eles chegassem, mas eu não podia induzir que eles chegassem a essa conclusão. E eles chegaram. Porque a criança não tinha nada a ver com a história. E ela foi punida por uma ação que ela não teve nenhum tipo de responsabilidade. Foi retirada da mãe, foi colocada em outro lar, não sabe se esse lar que ela foi colocada é um lar que tratou com carinho, com amor, com cuidado. Então, na visão dos garotos, o único lado injusto da visão deles foi a criança. O outro, eles concluem, eles entendem que foi extremo, mas como ela sabia, ela agiu sabendo das consequências. Então, foi extremo, mas na visão deles, ela sabia que não podia fazer e assim fez. Agora, o caso do filho, não. O caso do filho, na visão deles, foi injusto. Por quê? Porque o filho não tinha nada a ver com a história. Ele foi punido por algo que ele não tinha nenhum tipo de responsabilização. E a última questão da aula foi: nossos pais sempre nos alertam sobre os perigos de amizades erradas, para termos cuidado com falsos amigos. Mas seria mesmo possível existir um falso amigo? Essa questão foi interessante, porque todos eles se equivocaram. No caso, eles responderam de forma bem equivocada. Eles dizem que é possível sim existir um falso amigo. E eu deixava que eles argumentassem. A gente percebe que o conceito de falso amigo
é muito fácil na mente deles, mas a minha intenção era desconstruir esse conceito de falso amigo. E foi como eles deixavam que eles abordassem, que eles argumentassem por que era possível existir um falso amigo, a ideia de traição, a ideia de falsidade, a ideia do engano. Isso foi muito forte, até porque eles já tiveram essa experiência de vida, com o que eles chamam de falso amigo. E aí eu levei isso para uma outra reflexão que foi para o lado da lógica, como eu comecei perguntando. É possível existir um ladrão honesto? E isso que eu falei, não é possível existir um ladrão honesto. Eu falei, exatamente, então como é que é possível existir um falso amigo? Porque se é amigo não é falso, se é falso não é amigo. Então a palavra falso amigo ou amigo falso, ela não condiz, ela não tem como ser sustentada. É como você dizer que alguém é um ladrão honesto, entendeu? Então eles perceberam que a palavra falso amigo, ela não tem nem como ser defendida ou apresentada. Porque na realidade não há possibilidade de um amigo ser falso, porque não há como relacionar a palavra amizade com a palavra falsidade. Uma anula a outra. Levando em conta, se tem amizade, não pode haver falsidade. E se há falsidade, não há amizade. Então, o que você tem na realidade são pessoas que te enganam. São pessoas que nos enganam, pessoas que nos iludem. Mas eles perceberam que a palavra falso amigo, do ponto de vista filosófico e lógico, ela é uma contradição. É como o mesmo de dizer que alguém é um ladrão honesto. Não há possibilidade nenhuma de você fazer esse tipo de afirmação. Então, esse foi um pouquinho do resumo que nós discutimos nessa semana na sala de aula, levado pela primeira aula que nós trabalhamos, né, que foi a aula da aluna Dáguida. Então, para vocês terem um pouquinho de noção do que nós estamos discutindo, para os meninos repensarem e relembrarem quando quiserem, e os pais também saberem o que nós estamos discutindo na sala de aula. Então, essa era um pouquinho do resumo da nossa aula dessa semana. Essa semana aqui do dia 25 até o dia 28 de fevereiro. Então, muito obrigado, boa noite.